Olá, povo de Deus, um forte abraço para você. Está começando mais uma vez aqui o Tempo de Entender e Discipulado. Essa nova série que tem como objetivo ensinar princípios bíblicos, orientação da palavra de Deus para você que está iniciando sua caminhada na fé, ou então você que quer compreender um pouco como é que se vive a fé evangélica de modo em geral, ok? Essa era uma das minhas preocupações quando nós começamos, de apresentar a fé evangélica, tendo em vista tudo que tem acontecido no mundo, de pessoas que não compreendem o significado da palavra de Deus, não sabem mais o que é esta fé tão preciosa, essa fé tão maravilhosa que o Senhor nos tem dado através da sua palavra para vivermos nessa aliança com Deus. E a nossa série já falou, na semana passada já tivemos uma introdução à doutrina da salvação, ao que a Bíblia nos ensina sobre a salvação, e hoje nós vamos falar como Cristo sendo Senhor de tudo, como Ele é Senhor de nossa vida. E esse assunto, a relevância desse assunto é muito grande, tendo em vista a tudo aquilo que tem acontecido nesses últimos tempos, o crescimento da fé evangélica, há muitas pessoas afirmando ser evangélicas, e uma das coisas que marca esse nosso tempo é uma controvérsia, ou aliás, até mesmo uma contradição de termos, que é o seguinte: muitas pessoas dizendo serem agora evangélicas, que foram salvas, que tiveram encontro com o Senhor, só que ao mesmo tempo elas recebem a Jesus apenas como Salvador de sua vida, mas não lhes entregam a vida por inteiro para que Ele seja Senhor. Então eu convido você para que nós façamos uma leitura muito importante do Evangelho de Paulo aos Romanos, né? Carta de Paulo aos Romanos, porque ele vai dizer algo muito importante em Romanos 10:9, que diz assim: porque se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Pois com o coração é que se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Então aqui o apóstolo, ele une profundamente o senhorio de Cristo ligado à salvação que há em Cristo. E por que isso aqui é importante num sentido ainda mais amplo? Houve um debate antigo no âmbito mais fundamentalista ali dos Estados Unidos. Eu digo fundamentalista não no sentido depreciativo, mas no sentido sociológico do termo, né? Lá nos Estados Unidos houve um debate sobre se uma pessoa precisaria, aliás, como é que seria esse processo? A pessoa seria salva se aceitasse Jesus somente como Salvador de sua vida, mas aí ela vai ainda entregando a vida a Cristo para que Ele seja Senhor, né? Como é que Ele seria salvo dessa forma? E houve então um grande debate, e a expressão bíblica é de que Cristo não pode ser somente Salvador de sua vida e você viver uma vida do jeito que a pessoa deseja viver e pensa viver, porque a salvação de Cristo é uma salvação integral, total, e ela tem que ser vista a partir deste senhorio que a Bíblia apresenta desde o Antigo Testamento, Jesus Cristo sendo Senhor de Israel, sendo aquele que é chamado de o Senhor. Ele vai dizer para Moisés que o nome dele é este, o Senhor, quando ele fala com o faraó. Então, ele sendo o Senhor da aliança, Senhor do seu povo, quando chega esse período, nós chamamos de Novo Testamento, em que Cristo agora de Israel faz uma comunidade multinacional, né? Ou transnacional, de muitas nações sendo agregadas junto com Israel num único Senhor, que é Cristo, o Senhor. Então, isso precisa ser entendido assim: não haverá como uma pessoa ser salva se ela não entregou toda a sua vida a Cristo. Eles têm que ser Senhor e Salvador da sua vida. Então, por que isso é importante agora? Porque a maioria, eu diria aqui sem medo de errar, a maioria daqueles que eram famosos antes de participarem de uma denominação ou entregarem a sua vida a Jesus, entre aspas,
eles continuam tendo uma vida onde eles se acham salvos. Digo se acham no sentido mais não pejorativo, mas se acham salvos, mas vivem uma vida com os mesmos padrões, entre as mundanos, não quero aqui criticá-los, mas mundanos, só que não vem nada de anormal. E o padrão bíblico de salvação, principalmente na vida do apóstolo Paulo, que a gente vai falar muito aqui, é que o apóstolo Paulo, quando ele sendo fariseu, ele se converte, ele abandona tudo. Ele vai dizer com muita clareza, e eu quero ler com você esse texto do apóstolo Paulo. Se você... texto de Filipenses, né? Filipenses. Texto aqui de Filipenses, capítulo 3. O apóstolo vai dizer o seguinte: se bem que eu poderia até mesmo confiar na carne. Se alguém pensa que pode confiar na carne, muito mais eu. Circuncidado ao 8º dia, da descendência de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreu, quanto à lei fui fariseu. Quanto ao zelo, persegui a igreja, quanto à justiça que na lei eu era irrepreensível, mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por amor de Cristo. Ele diz sim, de fato, considero todas as coisas como perda, comparadas com a superioridade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual eu perdi todas as coisas e a considero como esterco para que possa ganhar a Cristo. Então, na experiência apostólica, na experiência do apóstolo Paulo, a entrega da sua vida a Cristo era o natural de quem conheceu a superioridade do conhecimento de Cristo Jesus, para aquele que entrou num relacionamento com Cristo. Então, nós vamos começar entendendo por que algumas pessoas têm essa dificuldade e, biblicamente, a orientação de entregar toda a nossa vida ao Senhor Jesus, porque Jesus, ele deve ser Senhor de tudo, ok? Então, algumas pessoas, olhando aqui para o nosso quadro já, onde tem aqui falso ou verdadeiro, algumas pessoas assim, têm o direito de controlar minha própria vida. Essa afirmação, eu tenho o direito de controlar minha própria vida. Num sentido estrito, pequeno, é claro, perante um ao outro, cada um vai dar conta de si. Mas perante o Senhor, nós vamos ver o seguinte, que isso aqui é falso. Porque no âmbito de Cristo, ele deve ser o Senhor, aquele que controla todo o nosso ser. Outra afirmação, se passo o controle da minha vida a Cristo, ele me tira toda a diversão. Essa expressão, ela é um medo que algumas pessoas têm, porque elas veem o legalismo de muitas pessoas, do pode, não pode, aquilo, né? Mas em Cristo, quando eu passo o controle da minha vida, Cristo vai me libertando de alguns prazeres e me dando novos prazeres. E aquilo que eu achava muito bom, eu vou entender que todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Então aqui é falso. Cristo não vai eliminar todos os prazeres da minha vida, né? Ele não vai eliminar, pelo contrário, ele vai me dar um novo prazer de viver, novas experiências. E outra ainda afirma, eu sei como cuidar da minha vida, ninguém mais tem direito de mandar em mim. Isso aqui é totalmente falso também, porque quando você entrega a sua vida a Cristo, Jesus sabe cuidar da sua vida. Em Jeremias 29:11, se eu não estou enganado, vai dizer que eu é que sei os pensamentos que ele tem a vosso respeito, pensamentos não de mal, pensamentos de paz. Ele sabe como guiar as nossas vidas de maneira profunda. Então, o tipo de medo que acontece em muitas pessoas é esse. É o medo de perder o controle da vida, perderem as diversões e achar que Deus não vai cuidar. Só que é justamente isso que você, pensando assim, é o que está errado. Ele vai cuidar da sua vida. O Senhor será o seu pastor. Você poderá dizer com muita autoridade o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ok? Então, caminhando para aqui. Então, quem é o meu Senhor? O título mais usado para se referir a Cristo é Senhor. Senhor, né? Apesar do mundo hoje viver em rebeldia
aqui contra Deus, rebeldia contra Deus, um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor. Então, a pergunta seria para nós essa: que significado tem a expressão que Jesus é Senhor da minha vida? O que é que eu posso entender ele sendo como o Senhor da minha vida? Então, o que é que eu diria como o Senhor da minha vida? Primeiramente, que eu lhe sou servo e que ele tem o direito, ele sabe o que é melhor para mim, eu lhe presto conta da minha vida. Ele sendo Senhor da minha vida, eu digo abertamente, eu sou servo, eu vivo para fazer a sua vontade. Então, nesse sentido, Cristo é Senhor da nossa vida. Esta expressão, Jesus Cristo é Senhor da minha vida, quer dizer que eu vivo para fazer sua vontade. Vivo para fazer sua vontade. Onde a vontade de Deus é perfeita, boa, agradável. Então, qual é o direito que Jesus tem sobre a minha vida? Vamos lá, biblicamente. Vamos lá, vendo aqui esta expressão. Colossenses 1:16. Colossenses 1:16. Você tiver com a sua Bíblia aberta, você vai acompanhar o texto que vai dizer. Colossenses 1:16 diz: porque nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, dominações, principados, sejam poderes, tudo foi criado por ele e para ele. Aqui eu observo o seguinte: qual o direito que ele tem sobre a minha vida? Porque tudo foi criado para ele. Tudo foi criado para ele. Isso é magnífico. Ele tem o direito sobre a minha vida porque eu sou dele. Eu fui criado para ele. Em 2 Coríntios 5:15. Vamos lá. 2 Coríntios 5:15. Um texto muito interessante da palavra do Senhor. Que diz assim: e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então, ele morreu por todos nós, porque ele morreu por todos nós, para que nós não vivamos mais para nós mesmos. Então, qual é o direito? Porque ele morreu por mim. Morreu por mim. Então, a quem pertence a minha vida agora? A quem pertence, já que agora eu sou um cristão, eu entreguei a minha vida a Cristo, eu percebi que agora não posso mais viver sem Ele. Então, Cristo é Senhor da minha vida. Cristo é Senhor. É Ele. A quem pertence a minha vida? A este Cristo que é Senhor. Cristo que governa a minha vida. Eu quero chamar a sua atenção para que nós vejamos agora aqui algumas dificuldades. Vem bem para cá. Porque é o seguinte: há muitas coisas que não representam mal em si, mas podem tomar o lugar que só Cristo deveria ocupar em nossas vidas. O autor Tim Keller tem um livro fantástico que é sobre idolatria. E ele tem observado que muitas pessoas pensam que a idolatria é somente aquilo que muitos falam em resposta ao catolicismo, a idolatria dos ídolos, em termos dos santos. Mas isso não é toda a verdade. Na verdade, tudo que toma o lugar de Deus em nosso coração se torna um ídolo. Tomando o lugar de Deus, ele toma todo o nosso tempo, toma o nosso pensamento, aliás, o melhor do nosso pensamento, o melhor da nossa vida. Então, algumas coisas devem ser observadas. Então, aqui, por exemplo, nós poderíamos pensar, e você deve pensar agora o seguinte: quais as coisas que têm sido um obstáculo para que você entregue sua vida verdadeiramente a Cristo e passe a viver este senhorio de Cristo? Ele é Senhor da sua vida, você o chama de Senhor, mas há algo que toma o seu tempo.
Então aqui você vai ter os seus pertences, porque há pessoas que amam demais as suas posses. Ambições, elas são obcecadas por algo que elas desejam. Diversões, elas não querem deixar certos prazeres que não glorificam a Deus. O caráter, o orgulho, né? Muitas pessoas têm um orgulho muito exacerbado. Amigos, pessoas são levadas a se moldar aos seus amigos e não a Cristo. O trabalho, os hábitos, vícios e a própria família. Quando uma pessoa ama tanto ali o seu próprio filho e tenta controlá-lo a ponto de deixar até de servir ao Senhor. Então você tem que marque, pense agora, o que é aquilo que tem levado a sua vida, aliás, tem feito com que sua vida não seja levada a este senhorio de Jesus na prática. Marque aqui. Eu pude ver isso na minha vida. Eu nunca tive trabalho com pertences, com ambições, com amigos, trabalho, com hábitos, mas era o meu caráter. Eu tinha um orgulho muito forte para guiar a minha própria vida, não aceitava o conselho de algumas pessoas, até que Deus me feriu, Ele trabalhou, e eu posso dizer hoje que eu estou nesta clínica de recuperação e o meu caráter tem sido trabalhado pelo Senhor. Então marque aquilo que é importante para você. Então, continuando aqui para a nossa compreensão, se Cristo é meu Senhor, como devo corresponder-lhe segundo 2 Coríntios 5:15. Aqui o texto que nós já lemos diz que ele morreu para que nós não vivamos mais para nós mesmos. Então, como é que eu devo viver essa vida? Uma vida. Deixa eu só apagar aqui que eu errei, que minha letra é muito boa com essa. Então, uma vida sem egoísmo. Uma vida sem egoísmo. O texto bíblico vai dizer que não vivam mais para si mesmo. Então, uma vez que agora Cristo é Senhor da minha vida, eu vou matando, eu vou crucificando este egoísmo e vivendo não mais para mim, mas para aquele que por mim morreu. Oh, aleluia! Glória a Jesus! Então, lendo Gálatas, vamos lá, vamos ler Gálatas 2:20, um texto extremamente famoso da palavra do Senhor, mas que traz esta revelação profunda para nós. Gálatas 2:20. E diz assim: portanto, não sou eu mais quem vive, mas é Cristo que vive em mim. E essa vida que vivo agora no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então, lendo Gálatas, eu vou completar da maneira mais clara do mundo. Então, ó, este versículo é um resumo mais essencial da vida cristã. Então, eu vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, a vida que eu tenho agora, ela deve ser vivida no relacionamento com Cristo. Então, eu não vivo mais para mim mesmo, mas para Cristo. Então, eu vivo a vida do Filho. A vida do Filho de Deus. Então agora a minha vida não é mais pautada segundo aquilo que eu pensava que era o correto, mas segundo aquilo que é a verdade, que é a vida do Filho de Deus. Mais uma vez eu chamo a sua atenção para esse ponto aqui, ó, para refletir. Quais as áreas específicas precisam ser entregues ao controle de Cristo? Pense nisso. Qual a área da sua vida que você, rapaz, aqui eu tenho visto que eu ainda não entreguei, eu ainda sou muito, mas muito controlado por este prazer, por isso. Pense nisso, ok? Então, na expressão aqui, estar crucificado com Cristo, quer dizer que minha vida passada morreu, ficou para trás, agora tenho uma vida em Cristo com poder para vencer o pecado. Isso é muito importante na expressão aqui na frase, estar crucificado com Cristo. Então, como devo viver essa nova vida? Segundo essa parte de Gálatas, viver pela fé no Filho de Deus.
pela fé. Essa vida agora pela fé. A vida na confiança de Cristo Jesus. Na confiança em Cristo Jesus. Ok? Para nós terminarmos aqui esse quadro, para que o nosso questionário número 6, então, escreva uma boa maneira para saber se Cristo é Senhor da sua vida. Vamos lá, para Lucas 6:46. Caminhando aqui com a gente. Lucas 6. Pegue sua Bíblia, vamos acompanhando, tentando entender ainda melhor as passagens bíblicas, né? Lucas 6:46. E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Uma boa maneira para saber se Cristo é Senhor de minha vida é perceber se faço a vontade de Deus. Se você se percebe fazendo a vontade de Deus, você já entregou sua vida e Ele é Senhor da sua vida. Então, o questionário 7. Por que é tão necessário passar o controle da minha vida? Primeiro, deixa eu marcar aqui de maneira para que nós acompanhemos ainda melhor. Primeiro, não posso servir a dois senhores. É preciso definir se sirvo a Deus ou sirvo ao mundo. Não posso ficar bem com os dois. É o que Lucas vai dizer. Eu não posso servir a dois senhores. Depois, sem Jesus, no controle da minha vida, continuo sendo escravo do pecado, segundo Romanos 6:16. Então, isso é notório, então, que um dia terei que me apresentar perante o tribunal de Cristo e prestar contas. Isso é importante. Então, eu gostaria de chegar para o final observando o seguinte: há um tipo de pregação, de ensinamento, e principalmente o estilo coach de se viver, que leva você a pensar que você deve assumir o controle da sua vida. Mas que, na verdade, esta expressão ela está fracassada por natureza. Porque o homem é inapto sem Cristo. Ele não consegue definir os rumos da sua vida. E ainda que contenha algum sucesso momentâneo, a palavra-chave é momentânea, é só momento. Vida eterna só é de fato percebida, realizada, experimentada quando eu entrego tudo a Cristo. Então, nesse sentido, quem está mais apto para controlar a minha vida? Quem é que deseja? É o eu, aliás, o ego ou o Cristo? Quem está mais apto para isso, né? Quem deseja sempre o melhor para a minha vida? Cristo. Quem sabe o que é melhor para a minha vida? Cristo. Quem pode fazer o melhor para a minha vida? Cristo. Então, nesse sentido, quando você raciocina de maneira que o bom senso é real, Cristo será Senhor de sua vida, porque você entendeu e lhe deu o seu coração para que Ele seja Senhor da sua vida. Eu gostaria então de comentar com você aqui o temor que alguns têm, já aqui nesse lado. Você tem medo de entregar sua vida inteiramente? Deus realmente ele quer o melhor para a sua vida. E para isso, alguns então tem algumas razões, né? Primeira delas aqui, ó. Talvez Cristo não entenda realmente meus problemas. É assim que alguns pensam. O seu temor é esse. Talvez Cristo não entenda o meu problema. Alguns podem pensar, talvez Cristo me mande fazer algo que eu não possa cumprir. Alguns vão de pensar assim, talvez Cristo não me permita casar com a pessoa que me faça feliz. Outros então podem dizer, talvez tire os meus amigos e minhas diversões. Talvez eu mesmo não possa cumprir o meu compromisso. Quero que você entenda. Leiamos agora 1 Pedro 5. Porque isso é importante. Algumas pessoas têm esses medos, essas ansiedades
E nós não estamos querendo criticar, nós não estamos querendo apontar somente o erro, não, pelo contrário. Nós queremos elucidar, explicar aquilo que você pode vivenciar em Cristo. 1 Pedro 5, 6 e 7 diz: portanto, humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que ele a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, pois ele tem cuidado de vós. O Senhor, ele quer cuidar da sua vida. Ele quer cuidar. Então, à luz de uma passagem dessa, qual é a base para seu temor? Nenhum. Não há base para o seu temor. Não há base. À luz dessa passagem, você crê que há base para esse temor? Não há base para nenhum temor. Então, o que devo entregar a Cristo, né? Vamos ler então Romanos 12 e 1, né? Esse texto muito importante de Romanos. O que eu devo entregar ao Senhor Jesus? O que deve então ser entregue a Cristo por completo? Romanos 12. Portanto, exorto-vos pelas compaixões de Deus que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, né? Então aqui a nossa expressão, todo o nosso corpo. Romanos 12 e 2. E não vos amoldeis ao esquema deste mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, a nossa mente. Efésios 5, 15 e 16. Efésios 5. Portanto, estai atentos para que o vosso procedimento não seja tolo, mas de sábios, aproveitando bem cada oportunidade, porque os dias são maus. Então, o nosso comportamento, né? Nosso comportamento. E 2 Coríntios 9, 2 aos Coríntios 9, 6. Mas digo isso: quem pouco semeia, pouco também colherá. Cada um contribui de acordo com o que decidiu no coração, não com tristeza e não com constrangimento, porque Deus ama quem dá com alegria. Então, os nossos bens, né? Os nossos bens. Então, o que eu devo entregar a Cristo? Meu corpo, minha mente, meu comportamento, meus bens, em outras palavras, deixando bem claro, todo o nosso ser. É isso que o Senhor espera de nós. Todo o nosso ser. Todo o nosso ser. Então, como é que você poderia fazer essa oração de entrega a Cristo Jesus? Eu quero finalizar aqui com você, orando esta oração, orando este texto, pedindo ao Senhor que você entregue sua vida totalmente a Cristo, ok? Um forte abraço para você e até mais. Senhor, me entrego a Ti. Toma minha mente e o que penso. Toma meus olhos e o que vejo. Toma meus ouvidos e o que ouço. Toma meus lábios e o que falo. Toma meu coração e vê minhas atitudes. Toma minhas mãos e o que faço. Toma meus pés para onde vou. Toma meu coração, que é teu templo. Aliás, toma o meu corpo, que é teu templo. Enche-me com o teu Espírito Santo. Quero te obedecer e só fazer a tua vontade, Senhor. Amém.